A graça e a paz do Senhor, gente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da grande inauguração do primeiro templo próprio da Igreja Cristã Nova Vida, a comunidade de fé na qual eu tenho o prazer de servir ao Senhor. Há 24 anos que a igreja serve fielmente aqui na cidade de Maceió e agora Deus a presenteou, com a possibilidade de dizer que tem uma casa própria para congregar. Nesse vídeo vocês vão encontrar uma entrevista exclusiva que eu consegui com o bispo primaz da denominação, que é o bispo Walter McAllister, contando um pouquinho da história da Igreja Cristã Nova Vida. E também uma entrevista com 2 dos pastores da igreja local, contando a história da igreja aqui na cidade. Então vem comigo e confere esse conteúdo. Senhor Jesus, a gente gostaria de dizer que nunca haveria existência nenhuma nesse lugar, mas isso não acontece assim. As lutas se levantam, as dificuldades se levantam, ó Deus, mas nós sabemos que maior é o que está com este povo aqui, com esta igreja aqui, do que aquele que está no mundo. Se vierem na força do braço do homem, nós estamos na força do braço do Senhor. Força do Senhor, ó Deus. Então consagramos esse lugar, que a tua luz brilhe, Senhor, o teu amor seja derramado. A unção do Senhor sempre, sempre esteja presente. Graça e paz, gente. Estou aqui com o bispo Walter McAllister, que é o bispo primaz das alianças da Igreja Cristã Nova Vida. Ele nos honrou com sua presença no primeiro dia de inauguração da nossa igreja aqui, o templo próprio da Nova Vida em Maceió, e também com alguns minutinhos de conversa sobre a história da denominação, que eu vou estar aqui entrevistando ele. Primeiramente quero agradecer ao bispo por esse momento e já deixar um pedido para o senhor resumir a história um pouquinho do seu pai antes de vir aqui para o Brasil, fundar a Nova Vida lá no Rio de Janeiro, e qual a relação da família McAllister com o movimento pentecostal. Então, meu pai era um pregador pentecostal, filho do superintendente-geral das Assembleias de Deus do Canadá, que após se formar da escola bíblica, foi para as Filipinas com uma missão, pregou, plantou uma igreja em Hong Kong e voltou. E tinha o desejo de ser um missionário para a Índia. Mas na época a Índia era a colônia da Inglaterra e minha mãe, com quem ele casou, uma americana, foi proibida de entrar na Índia. Eles não estavam admitindo. Então a casa caiu para eles. Ele não sabia mais o que fazer, já tinha vendido tudo, os móveis e tudo, não sabia o que fazer da vida. Então ele recebeu um convite para pregar em Santos das Assembleias de Deus. E ele veio e fez uma campanha lá, e durante esse tempo ele sentiu chamado para o Brasil. Isso foi em que ano? Ele veio, foi em 58 ou 59, eu acho. Porque nós viemos para o Brasil em 1960. Chegou 1º de janeiro de 1960 e começou a ministrar com as Assembleias de Deus em São Paulo. Só que ele sentiu de Deus ir para o Rio de Janeiro e disseram: olha, igreja nenhuma dá certo no Rio de Janeiro, não vá para lá. Esse então é lá mesmo, para lá que eu vou. Ele começou estudando português, não sabia falar a língua, estudou português 12 horas por dia durante 6 meses e começou a fazer um programa de rádio. Daí, depois de um tempo, fez um culto público e começou a se reunir no que era projeto evangelístico, era Cruzada de Nova Vida. Começou como a Cruzada de Nova Vida, que se reunia num auditório que ficava no 9º andar da Associação Brasileira de Imprensa no centro do Rio de Janeiro. Um lugar pequeno, mas de lá ele fazia programa de rádio, na Rádio Marinho Veiga, acho que nem existe mais essa rádio, depois Rádio Copacabana, também não existe mais.
né? Não sei se existe. Mas, e ele fez isso até que ele pensou em plantar uma igreja. Isso no mesmo ano de 1960? Não, ele já tinha passado, acho que 1 ou 2 anos. Plantou uma igreja em Niterói, construiu uma igreja em Niterói, depois construiu uma igreja de bom sucesso, mas ele chegou ao fim de um período lá que ele já tinha acertado, porque ele conseguiu o apoio de 3 igrejas nos Estados Unidos para sustentá-lo enquanto ele fazia a obra. Quando chegou ao fim do período do compromisso deles, ele anunciou na ABI que ele estaria voltando, porque ele não tinha mais sustento missionário, estaria voltando para sua terra. Ele era canadense, minha mãe é americana. Naquele culto, um homem emocionado ficou de pé e disse: olha, nós não podemos voltar para a nossa igreja. Ele foi para frente, derramou tudo que tinha na carteira na plataforma e disse: por favor, fique. E depois dele, todo mundo naquele lugar ficou de pé e um por um foram lá e derramaram todo o seu dinheiro, tiraram tudo da carteira e disseram: por favor, fique entre nós. Ele considerou isso um chamamento macedônico para ficar no Brasil. Aí ele voltou lá, conseguiu um compromisso de mais sustento por mais um tempo, que durou até 1976, eu acho. Nesse meio tempo foi ordenou alguns pastores, foram plantados, até que ele sentiu que estava na hora de plantar uma igreja na zona sul do Rio de Janeiro, que também todo mundo dizia: não tem como, um lugar caro demais, né? Lugar de Ipanema, Leblon, Lagoa, lugares muito caros. E ele achou um terreno na rua General Polidoro. General Polidoro é a rua do cemitério São João Batista, que fica em Botafogo, na zona sul. E aí começou, construiu a igreja e então, não mais como cruzada, se tornou a igreja pentecostal de Nova Vida. Houve mudanças, evoluções, etc. Nossa igreja foi crescendo e fomos abrindo novas igrejas. Chegamos até ter umas 60 igrejas quando ele foi tirar um sabático nos anos 70 e ficou fora um ano, e depois o amigo dele, que tinha plantado uma igreja na Itália, morreu, e ele foi lá liderar a igreja, que era uma igreja nacional pentecostal na Itália. E depois de uns 6 meses na Itália, ele sentiu de Deus de voltar para o Brasil. Ele voltou, começou a fazer na Rádio Relógio, que já tinha comprado nesse meio tempo a Rádio Relógio Federal. Começou a fazer o programa Café Espiritual, 5 minutos de meditação bíblica, que ia ao ar 23 vezes por dia. Tudo isso? Esse programa de televisão, a igreja cresceu. E em 1993 ele veio a falecer por causa de uma condição cardíaca que ele tinha tido há muito tempo, e numa transplante frustrado ele faleceu. Então, eu na época tinha 37 anos de idade. Vários pastores chegaram para mim e disseram: estamos contigo. Eu disse: bom, eu não sei o que isso quer dizer. O senhor já era pastor, né? Eu já tinha sido pastor, já tinha sido ordenado pastor, já tinha... Em 93 eu já era pastor há 13 anos. Eu tinha plantado 2 igrejas, eu estava de volta administrando a sede nacional e trabalhava ao lado dele. Ainda havia assim uma confusão sobre a nossa estrutura, e eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos em teologia, e quando disseram: estamos contigo, eu disse: bom, eu não sei bem o que isso quer dizer. E foi então que surgiu essa ideia de fazer uma aliança. Nós somos a aliança de igrejas independentes. Todas as nossas igrejas são independentes, mas nós fazemos uma aliança que é reafirmada anualmente. Meu episcopado, eu sou um bispo, mas isso só quer dizer que eu sou pastor dos pastores e bispos. E os outros bispos são meus pastores auxiliares. Então somos uma denominação diferente, porque como líder eu não tenho poder sobre ninguém, não mando em ninguém. Todos seguem voluntariamente. E nesse meio tempo, eu fui influenciado por um teólogo americano chamado R.C. Sproul, e fui aprender sobre a teologia reformada, que foi para mim uma bomba. A
Até então você só havia bebido da teologia pentecostal. Eu era pentecostal com todas as... Eu fui penteca, fiz tudo. Eu dei bom dia ao Espírito Santo como o Benny ensinou, eu mentalizei o que eu estava pedindo a Deus como Young Cho ensinou na quarta dimensão. Eu fiz tudo que era pentecostal eu fazia. Sabe, pessoas caíram no espírito, a gente fazia tudo. Aí com a teologia reformada, eu fui, porque eu não estudava. Eu até cheguei para o meu pai um dia e disse, tinha vontade de fazer mestrado. Ele disse, mas isso passa, não se preocupe, isso passa, essa vontade vai passar. Então, aí eu voltei, eu comecei a fazer esse mestrado, mas não de uma maneira assim, de qualquer maneira, porque eu sabia que eu tinha uma enorme responsabilidade como líder de uma igreja, de aprender a coisa direitinho e não fazer mudanças bruscas. Então, durante 20 anos, eu fui repassando o que eu aprendi, reescrevemos o nosso seminário teológico de base, que é o curso de novos membros, e fomos harmonizando, porque nós éramos assim uma espécie de coxa de retalhos teológicos. E eu vi que não havia uma coerente linha de pensamento na nossa igreja. O que era tido como doutrina nova vida era de fato uma salada mista de coisas. Então fui harmonizando tudo, foi um longo trabalho. Quando eu comecei a falar da teologia reformada, só tinha um presbitério que concordava comigo. Então eu gastei 20 anos ensinando, fundei um seminário para poder formar novos pastores. Finalmente escrevi o livro do Pentecostal Reformado. E nossa igreja hoje cresce, não somos uma igreja que cresce exclusivamente, mas nós plantamos árvores bem plantadas. Tudo com muita responsabilidade e sem grandes alardes ou o uso de truques que muitos neopentecostais usam. Somos uma igreja hoje no Brasil pequena, mas com uma influência desproporcional a seu tamanho. Nós pensamos um conceito no Brasil. Eu como teólogo, mas nossa igreja é tida como uma igreja séria porque levamos a sério as Escrituras. Eu acho que a seriedade de uma igreja se baseia nesse fator principal. Ela leva a sério o que a Bíblia diz e o que nós temos que fazer a respeito do que diz a Bíblia. Então, esse, assim, de uma maneira bem rasante, assim, é a nossa história. Bênção, muito obrigado, viu, bispo? Abençoa, Senhor, a comunhão dos santos, proteja esse lugar. Ser um escudo contra o mal, que levanta a sua cabeça para tentar semear divisão e tentar destruir o teu povo. Deus e Pai, eu louvo a Ti por esta noite, por essa comunhão sagrada, e peço, Senhor, que abençoe a cada membro desta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais, em teu nome aqui
Senhor, as capacitações do Teu Espírito venham sobre Rafael. E ele, Senhor, escute a Tua voz. Que o seu coração seja moldado a cada dia, Senhor, para servir ao Teu povo, Senhor. Que o seu olhar seja compassivo, manso. Seus ouvidos estejam atentos, ó Deus. Seus lábios profiram palavras de bênçãos e suas mãos alcancem aos necessitados, ó Pai. Capacite Caleb, dê-lhe a tua graça, a tua misericórdia. Derrame sobre ele, Pai, a tua unção, em nome de Jesus. Na qualidade de ministros do Evangelho, nós separamos e oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Gente, eu estou aqui com os dois pastores, né, que já passaram. Um, no caso, está atualmente aqui na Nova Vida de Maceió. O pastor Cavalcante esteve aqui antes, né, foi o que antecedeu o pastor Roberto, que já é figurinha carimbada no canal, apareceu em outros vídeos. E hoje eu quero entrevistá-los um pouquinho sobre a história da Nova Vida em Maceió, né? O pastor Roberto assumiu há quantos anos, pastor? 5 anos, já está aqui na igreja. E até o momento o pastor Cavalcante é o mais longevo, que ficou por 14 anos. 14 anos aqui na Igreja Cristã Nova Vida de Maceió, né? Então ninguém melhor para contar a história da igreja do que dois pastores que acompanharam todo esse processo, quase toda a sua história nesses 24 anos, né? Sim. Eu queria começar a fazer pergunta para o pastor Cavalcante sobre como é que chegou a Nova Vida aqui em Maceió. Qual é a história da sua origem e fundação na cidade? A Igreja Cristã Nova Vida aqui em Maceió, ela surgiu no ano de 2001. Veio com o pastor Fernando. O pastor Fernando era pastor lá em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, e ele auxiliava o bispo Ubirajara, né? O bispo Ubirajara até então, posteriormente foi ser o secretário de missões da nossa denominação, né? E havia no desejo do coração do pastor Fernando de vir para o Nordeste, né? Aqui já tinha igrejas consolidadas, né, como nas outras cidades, né, Campina Grande, João Pessoa, pastor Abílio, pastor Augusto, né? Já tinha Recife, na época era o pastor Pedro, depois foi ser o bispo Pedro, né? Natal, e veio para Maceió. Então nutriu no coração dele esse desejo. Ele se aposentou, né? Ele era funcionário de uma determinada empresa estatal, né? Aí se aposentou e o desejo foi vir para o Rio de Janeiro. E assim foi feito. Chegou aqui e fundou a Igreja Cristã Nova Vida, aqui em Maceió, ali na Fernandes Lima, ou Durval de Góes Monteiro, né? Que hoje é o Stella Maris, que é o restaurante Stella Maris, né? E ali ele ficou por um ano, né? Percebeu que ele não se adaptou muito bem à cidade, os filhos também não se adaptaram ao clima, né? E aí ele resolveu retornar para o Rio de Janeiro, que é a cidade natal dele. E aí, com a saída dele, foi colocado aqui o saudoso pastor João Vieira. Pastor João Vieira, que era pastor em João Pessoa. E aí o pastor João Vieira, na época, ele foi para Recife auxiliar o bispo Pedro, e o pastor Robert assumiu a igreja em João Pessoa no lugar do pastor João Vieira. E aí houve o convite, né, o pastor João Vieira assumir aqui a igreja em Maceió. E aí, quantos anos que ele ficou? Ele ficou em Maceió 5 anos. E esse tempo inteiro foi sempre lá o prédio no Stella Maris ou mudou? Não. Quando ele chegou no Stella Maris, quando ele já assumiu, a igreja era lá, foi lá por algum tempo, né? E depois a igreja passou a ficar no local mais próximo, na rua do Aeroclube, aqui em Maceió, né? E aí o pastor João Vieira mudou a igreja para esse endereço, né? E o pastor João Vieira passou por um processo
com a sua saúde, né? Sua saúde foi ficando debilitada, né? E por conta disso, ele precisou retornar para o Rio de Janeiro, né? Para cuidar da saúde. E aí ele foi para a catedral, foi ficar junto com o bispo Walter, lá na catedral da ICNV. Isso era a altura de que ano? Isso era em 2005, né? Então foi resolvido para ele voltar para cuidar da sua saúde. E nesse ínterim, aí houve o contato, né, em Campina Grande. Na época eu auxiliava lá em Campina Grande, e houve o contato, né, para saber se eu aceitaria, porque na Nova Vida não é uma imposição. Os bispos, eles primeiro contactam você, né, eles fazem a pergunta, né, se tem uma necessidade, se você desejar assumir essa igreja, né, percebemos que ela é o seu perfil, e aí há um convite. Cabe o pastor aceitar ou não. Se o pastor não aceitar, não tem problema nenhum, certo? Ele sonda outra pessoa. Ele sonda outra pessoa, né? E aí, quando veio o convite a mim, de antemão eu não aceitei, né? Eu era natural, sou natural de Campina Grande, a minha vida toda em Campina Grande, né? Família, habituado, família, igreja em Campina Grande, uma igreja que eu amava e que as pessoas também retribuíam esse carinho. E para mim, de antemão, disse não. Mas aí os bispos, não, tenha calma, vamos, pise lá na terra. Eu já conhecia a igreja, né? Eu já tinha vindo aqui algumas vezes. E disse, vai lá pregar na igreja, vai sentir o ambiente, vai sentir na igreja. E eu preguei na igreja algumas vezes nesse período de 2005, certo? Aí na última vez... Uma dúvida, nesse período de 2005, o senhor veio ficar pregando aqui algumas vezes. O pastor João ainda estava aqui? Estava aqui. O pastor João estava aqui, né? E na última vez que eu preguei, inclusive nós íamos ter um presbitério em Campina Grande. Então eu vim uma sexta-feira, aí eu trouxe a família inteira, né? Ficamos hospedados na casa dele e eu fui pregar no domingo, né? Preguei no domingo e até então Deus não havia falado nada comigo no sentido de ficar em Maceió, né? A gente estava orando. E quando foi na segunda, a gente ia viajar na segunda para Campina Grande. Quando foi na segunda-feira, o pastor João me chamou para ir na igreja porque ele ia fazer um gabinete e era uma senhora, né? Então, para ele não ficar sozinho com essa senhora, e a gente preza por isso, né? Sempre ter uma pessoa quando for fazer gabinete. E aí eu fui com ele. Naquela oportunidade, ele ficou fazendo gabinete, eu fiquei orando na igreja, andando pela igreja e fui limpar a bateria. Lembro muito bem desse dia. Fui limpar a bateria da igreja e aí uma voz no meu coração muito forte. Aqui é o seu lugar. Uma voz muito forte assim. E eu resisti àquela voz, né? Eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça, muita pressão. E aí resisti, né? Enfim, não falei nada para ele. Inclusive, quando nós estávamos indo para Campina, do nosso presbitério, né, que seria na terça, ele me perguntou no carro, e aí, Deus falou alguma coisa com você? E eu né, não querendo dizer, e aí tentei, né, como diz o ditado, tapear, né? E a esposa tinha falado para ela dessa voz? Não tinha falado ainda. Quando foi na quarta-feira, foi quando eu disse para Cassie, minha esposa, né? E ela, amém, se Deus falou, vamos lá. Só que quando eu cheguei na igreja no culto, que o culto lá em Campina é na quinta-feira, né? Aí na quinta-feira, não falei nada com o pastor Luiz, né, que era o pastor regente lá da igreja. E quando foi no domingo, eu fui pregar na igreja, no domingo de manhã. Preguei, e aí uma irmã, né, que era uma visitante, ela chegou, após o culto, ela veio falar comigo, né, pastor, a mensagem falou comigo, aquela coisa toda no final do culto, né? Aí ela perguntou, ela é de Manaus, essa irmã, me lembro como hoje, nunca tinha visto essa irmã. Ela chegou para mim e disse, pastor, o senhor acredita em profecia? Eu disse, acredito, irmão. Eu disse, pronto, Deus tem um recado para dar para o senhor. Deus está dizendo que quando o senhor foi ordenado muito jovem, eu disse, fui. Quando já na nova vida. Quando o senhor foi ordenado, o senhor, a unção, fazendo referência àquela passagem de Ezequiel, né? A unção começou
aqui no tornozelo, foi para o joelho, foi para a cintura, e essa unção quer transbordar. Agora Deus só vai fazer essa unção transbordar se o Senhor obedecer à voz que o Senhor ouviu. Aí ela disse: o senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Eu disse: estou, irmão, estou entendendo o que ele está dizendo. Aí pronto, aí quando foi à tarde, conversei com o pastor Luiz: pastor, eu vou para Maceió. E aí no final de 2005 eu vim, aluguei a casa, matriculei os meninos, né? E em 5 de janeiro de 2006 eu assumi a igreja. E aí foram 14 anos depois disso. E aí 14 anos. E sempre no mesmo lugar? Ou sempre no mesmo lugar, né? Na mesma rua. Por que eu digo isso? Porque nós mudamos de um endereço, ficamos lá perto de 10 anos. 10 anos no mesmo local, né? E saímos para outro endereço na mesma rua. E nesse endereço ficamos 5 anos. Nesse ou 4 tempo, anos. o pastor Roberto já estava na igreja? Nesse tempo, o pastor Roberto já era um discípulo, né? Caminhava com o pastor João Vieira, né? Era um discípulo fiel do pastor João Vieira. E quando eu cheguei, prontamente o pastor Roberto, já nesse momento, já me abraçou. Foi a pessoa que apresentou o Maceió para mim, foi quem foi mostrando. Eu não sabia andar em Maceió, né? E ele foi me guiando. Então, o pastor Roberto sempre foi muito ligado a mim, a minha família. Tanto é que foi seu diácono, inclusive. Diácono, sim, diácono, braço direito, né? Foi na parte das finanças também da igreja. Então, sempre esteve comigo, sempre, comigo e com a minha família. Tanto é que nós temos um laço muito forte, né? As famílias, elas são bem unidas. Tanto é que os meus netos chamam ele também de vovô, né? Ele abraçou, né? Os meus netos abraçaram, ele abraçaram também os Joyce, eles abraçaram meus netos como os netos dele. E isso pra gente é uma ligação, né? Muito forte. Coisa de Deus. Coisa de Deus, né? E como é que se deu a transição, então, do pastoreio de um para o outro? Pronto, a transição foi... A igreja passou por momentos muito difíceis. Tivemos um caso que não vem ao caso aqui, uma situação, perdão, que não vem ao caso aqui. Isso fica para um outro momento. Sim. Mas foi um momento muito difícil, momentos financeiros da igreja muito difíceis, né? Aí acarretou com essa situação, nós perdemos muitos membros por conta dessa situação X. De uma certa forma, abalou a minha vida emocional também, né? Também contribuiu com a ausência dos meus filhos. Meus filhos foram, um casou, um foi estudar em Fortaleza, e posteriormente foi para São Paulo, estudar em São Paulo, outro foi para Fortaleza também. Então, ficamos eu e Kess sozinhos na casa, né? Deus começou a ministrar no nosso coração que o nosso tempo aqui em Maceió havia terminado. Assim como Ele ministrou que era o tempo de ir para Maceió, Deus foi ministrando que era o meu tempo ali havia terminado, né? Aí conversei com o pastor Roberto, na época, pastor Walter, né? Chamei os dois, olha, estou indo para Campina Grande, estou retornando para Campina e eu quero que vocês assumam a igreja, vocês aceitam? E eles prontamente aceitaram, né? Nessa época o pastor passou então a igreja para outra localidade, iniciando em 2019, que é anterior a essa do templo, ou foi depois que assumiu? Quando nós recebemos, né, que nós iríamos ficar aqui, prontamente nós estávamos num processo financeiro muito complicado, né? A igreja estava com algumas complicações, né, que nós precisávamos ter uma solução para isso. E a solução foi sair de um prédio que era um aluguel altíssimo na época. E por que era? Porque antes a igreja conseguia suprir tudo isso. Tínhamos muitos membros, né? Mas diante de várias situações que foram acontecendo, né, nós perdemos essa membresia e houve esse colapso financeiro. Posterior a isso, nós tivemos que tomar algumas decisões. Uma das decisões foi entregar esse prédio. O local estava também inviável. O local ele virou um local industrializado demais, e aí a igreja ficou ali no meio de várias indústrias. Então a decisão de pronto foi tirar a igreja de lá, sair da igreja de lá. Nesse tempo eu já estava com um grupo de vida em minha casa,
E então a decisão foi trazer um pouco a igreja mais para próximo da nossa casa, e um bairro onde tinha, ali era um bairro mais populoso, né? Onde havia uma população ali diferente do bairro anterior. Então nós viemos, alugamos uma casinha, porque não tínhamos condição de alugar mais uma vez a igreja, um galpão. Alugamos uma casa. Nós começamos a ouvir Deus também falando conosco, né? No sentido de sermos desafiados a fazer os investimentos necessários. A gente estava... eu tinha uma casa, e a casa era financiada, né? E a gente vinha juntando um dinheiro durante alguns anos para fazer a quitação da casa. E aí Deus falou fortemente no meu coração um dia para que a gente continuasse com a igreja e fizesse o investimento necessário. Eu disse, mas Senhor, de onde eu vou tirar? E aí o dinheiro que estava guardado, né? E aí eu conversei com minha esposa. Na hora que eu conversei com ela disse, eu sinto paz no meu coração nisso também. E é isso que nós vamos fazer. Então nós fizemos esse investimento nesse local, melhoramos o local, transformamos um ambiente onde dava para nós cultuarmos, né? Fizemos um local de culto, um departamento infantil, como a igreja sempre se organiza, né? A Igreja Cristã Nova Vida, e iniciamos a trabalhar nesse lugar. Iniciamos a trabalhar ali e ali ficamos por quase 5 anos. Agora, pontualmente, foram as dificuldades do momento que nós conseguimos comprar um terreno, conseguimos dar um start na obra, e essas foram também, assim, as eminentes, né? As mais que nós vivemos ali, as mais recentes, melhor dizendo. Dificuldade financeira, enfrentamos muita dificuldade financeira. Mas isso foi muito bom também, Jarbas. Por quê? Porque nós fomos vendo o milagre de Deus a cada dia acontecendo. As coisas, nós pensávamos em parar a obra, no outro dia acontecia algo e nós continuávamos. E isso nos alegrava muito, nós víamos claramente a mão de Deus sobre esse projeto. Então foi algo que nós percebemos assim, os milagres de Deus acontecendo no caminhar, né? O milagre já foi comprar o prédio. Veja como as coisas são incoerentes para os homens, né? Nós vivemos uma pandemia ali de 2020 até 2022, mais ou menos, e as dificuldades financeiras para todo mundo com salário, né? Aquela coisa toda. E foi na pandemia que Deus nos presenteou com o terreno. Foi na pandemia, naquele fim de pandemia ali, Deus providenciou uma forma de nós comprarmos o terreno. Uma coisa inusitada, porque dinheiro nós não tínhamos, mas do nada apareceu um financiamento onde nós podemos entrar. Deus providenciou isso, acredito muito nisso. Sim. E nós compramos o terreno. Já foi uma alegria tremenda aquele instante ali. E aí a gente, olha, vamos agora pagar o terreno durante um bom tempo, né? E depois a gente começa a construir. Só que aí vieram as outras dificuldades. As dificuldades porque nós estávamos num prédio alugado. A pessoa do prédio estava pedindo prédio todo ano. Infelizmente nós iniciamos o contrato, que éramos para ficar 8 anos, mas no primeiro ano já pediu, no segundo ano já pediu, no terceiro ano já pediu, no quarto ano pediu. Então nós ficamos na dificuldade do tempo, né? O tempo, olha, aquela pressão. Vamos sair para onde? Como é que vamos conseguir recursos para organizar um novo lugar para a igreja? Porque precisa de recursos. A igreja não sai de um lugar para outro só por conta de um espaço. Não, a igreja tem toda uma organização. Então isso nos deixou muito preocupados. Essas dificuldades foram acontecendo, né? Então, tudo junto. Olha, compramos o terreno, mas não tínhamos dinheiro para começar. A única coisa que nós tínhamos era uma Kombi. Compramos uma Kombi, um tempo. Eu andei muito nessa Kombi. Andou de Kombi. E nesse tempo, a única coisa que nós tínhamos era a Kombi. Então, começamos a ver o milagre de Deus, não tínhamos um projeto. Então, Deus nos presenteou com esse projeto. Uma pessoa, uma amiga, né, arquiteta, não, eu quero fazer o projeto da igreja, eu nunca fiz projeto de igreja, eu quero fazer o projeto da igreja. Você vai fazer agora, é o seu primeiro, né? Então, ela fez o projeto, nos presenteou com o projeto. Um outro amigo chega e diz, eu quero lhe dar o projeto estrutural da igreja. Isso tudo tem custo. Isso tudo tem custo alto. Então, projeto estrutural pronto.
Aí um outro amigo disse, não, pode deixar que os projetos elétricos, hidráulicos, complementares, eu mando fazer. Então, os projetos nós ganhamos todos, né? Então, iniciamos uma obra com a cara e a coragem, o dinheiro de uma Kombi. Mas nos primeiros dias que nós estávamos cavando um buraco aqui para poder fazer as fundações, um irmão chega e diz, olha, pastor, Deus tocou meu coração e não se preocupe, todo o aço dessas estruturas eu vou comprar. E aí eu disse, mas irmão, o senhor tem condição de comprar? Eu não estou querendo jogar água no seu leite, não estou querendo deixar que você não seja abençoado. Você tem condição de comprar? Ele disse, eu tenho, pastor. Eu tenho, eu vou comprar e vou doar para a igreja. Então eu disse, oh meu Deus, amém, glória a Deus. Então olha os milagres como vieram acontecendo. E nós continuamos. No meio faltou o dinheiro, no meio a chuva, parou a obra. Então, se a gente for contar dificuldades, vamos passar a noite aqui toda contando. Mas as maiores foi a questão do tempo que nós tínhamos para poder inaugurar a igreja, já que nós estávamos sendo pressionados a sair de um outro prédio. E outra situação era o dinheiro. Então, essas duas coisas foram bastante... Desde a compra do terreno até hoje, a inauguração foi quanto tempo? Está beirando os 2 anos. 2 anos saiu do papel. Saiu do papel. Milagre de Deus. Milagre de Deus, milagre de Deus. Eu olho para tudo isso, Jarbas, e tem hora que eu digo, Senhor, se fosse por mim, da minha pessoa, do ser humano, eu não consigo enxergar como isso está de pé e da forma que está. Não consigo enxergar. Mas Deus nos presenteia assim. Eu tenho não só essa, mas outras experiências do que Deus fez na minha vida, nas nossas vidas, né, pastor? Sim. De milagres dessa forma. As coisas acontecendo sem que a gente tenha explicação. Hoje, gente, foi também a ordenação de 2 diáconos, né? Que o pastor Roberto e o pastor Walter, né? Que é o co-pastor, ordenaram hoje, com a presença do pastor Cavalcante, pastor Abílio, ali de João Pessoa. Também tem um pastor da Igreja Zoe. Igreja Batista Zoe, pastor Fábio Menezes. E a minha pergunta, né, frente a essa reestruturação da igreja, com ordenação de diáconos, com colocação de novos líderes, qual é a visão que Deus colocou no coração do Senhor para os próximos anos da Igreja Cristã Nova Vida aqui em Maceió? Ótima pergunta, Jarbas. Primeiro, uma estrutura física. Nós precisávamos de uma estrutura física, né, para sairmos daquela pressão de aluguel, daquela pressão de não poder fazer um lugar melhor para a igreja, né? A gente pensa aqui em um seminário presencial, a gente pensa aqui os departamentos infantil, berçário, gabinete, que eu não tinha um gabinete na outra igreja também. Pensa num lugar de culto agradável, né? Com a plataforma, iluminação, um bom som, né? A gente pensa em banheiros acessíveis. Eu tenho um problema no outro prédio que eu ficava envergonhado quando um cadeirante chegava, porque eu disse, meu Deus, como é que vai ter um banheiro com um cadeirante? Entenda como a estrutura física foi importante e primária. Então, primeiro pensei na estrutura física e graças a Deus nós fomos contemplados com ela. Agora, o pensamento é fazer agora a estrutura eclesiástica, né? Fazer a estrutura da igreja funcionar, né? Por isso que líderes foram levantados, né? Pessoas que estarão de frente a equipes, por isso que diáconos foram consagrados, né? Por isso que o pastor auxiliar vai ter um novo papel, um papel mais importante na igreja, vai ter um papel de auxílio verdadeiramente, porque foi empossado nessa igreja como meu auxiliar, então ele vai ter que ser tratado e ter as funções de um auxiliar. Então, toda essa estrutura eclesiástica precisava ser feita, uma estrutura administrativa também a gente vai precisar fazer, já está começando a pensar nisso, na verdade nem pensando, já estamos botando em prática, já tem algumas irmãs já que estão se preparando para tudo isso. A gente vai organizar a membresia da igreja, a gente vai organizar toda a parte documental da igreja, né, que já está com... vencida, inclusive venceu esse ano, né, pastor? 5 anos depois, essa documentação tem um tempo. Então nós vamos organizar toda a parte documental da igreja. Acredito que isso também faz diferença na igreja, nos papéis da igreja, né? Hoje foi falado, e bem falado, pastor, dizendo as coisas secundárias ficam para esses que serão levantados para fazer, e nós temos um papel dedicados à palavra e à oração. Então, com essa estrutura eclesiástica e administrativa, a gente vai conseguir cumprir com tudo isso
e ainda assim está disposto, né, a fazer a parte espiritual, a pregação da palavra e as orações. Então, tudo isso vai ser importante para a igreja, né? Então, isso aí vai ser o nosso foco agora para frente. É como nós pensamos na igreja no futuro, sim. Deus nos trouxe até aqui, né? A gente chegou até aqui, Ele nos ajudou, vai nos ajudar a seguir mais adiante. Quero agradecer aos irmãos, né, por essa entrevista, esse momento dado. Estou muito feliz de produzir esse material no canal. Não é de hoje que eu tenho a intenção de produzir mais conteúdo apresentando a teologia da Igreja Cristã Nova Vida. Amém. E acho que esse documentário é um pontapé inicial de deixar um registro um pouco da história dela, quem sabe um futuro mais material, né? Sim. Da nossa teologia, se Deus quiser. Primeira vez que eu pisei na Nova Vida num culto à noite, né, para comemorar o culto à noite, era o pastor Cavalcante que estava pregando, coincidentemente naquele dia. Visitando, né? Já estava visitando. Ele estava visitando a igreja pastoreada pelo pastor Roberto. Eu até hoje foi a palavra, foi a parte da figueira, que Deus vai procurar o fruto na figueira. O pastor Roberto é meu discipulador, mentor, meu exemplo, influência ministerial mais próxima. Também fiquei feliz de ter entrevistado o Bispo Walter, que ao lado do N. Gruden é a minha maior influência no que diz respeito à dialética entre a soteriologia reformada e a perspectiva continuista dos dons de Deus, né? Até hoje eu estou muito feliz de ter produzido esse material, essas entrevistas, e espero que vocês também tenham curtido. Se gostaram, deixa o like, comentário aqui embaixo e compartilha, né, com os amigos, com a família, para apresentar esse projeto, né, essa igreja que saiu do papel e agora está aqui ativa com divulgação da de fé, onde você pode desenvolver sua vida espiritual, né? Se quiser nos conhecer, qual é o endereço da igreja? Hoje a gente tem um endereço um pouco confuso, porque esse bairro está meio ainda aqui projetado, né? Mas aqui está como Rua São José 927, né? Mas se você for procurar no Google, vai dar lá Rua Projetada 21, se não me engano. Um ponto de referência para quem quiser. Aí fica bem fácil. Agora aí fica melhor de você localizar. Você que vem pela Via Expressa, Avenida Menino Marcelo, você vai encontrar o Mix Mateus da Serraria. Quando você encontrar o Mix Mateus, você vai entrar ao lado do Mix Mateus e na quinta rua esquerda, em frente aos condomínios da MRV, você vai entrar e aí você já vai ver uma torre grande da igreja e a placa da igreja. É simples assim, muito bom, muito fácil de chegar, tem ônibus a 100 metros no máximo, tá? Então muito fácil de encontrar a Igreja Cristã Nova Vida. Eu espero você aqui para podermos juntos cultuar ao Senhor, louvarmos a Ele e exercermos a nossa fé. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Na sua igreja somos o